eu trouxe aqui para você e quero compartilhar com você 7 ferramentas que estão na palavra de Deus que são imprescindíveis, ou seja, indispensáveis para que nós possamos guerrear a guerra no campo de batalha da mente. E eu deixei aqui tudo bem anotado e eu quero falar com você exatamente sobre cada uma dessas ferramentas. E a primeira ferramenta que eu quero que você pegue agora, papel, caneta, presta bem atenção naquilo que eu vou falar para você agora, tá bom? E anota essas ferramentas agora, não é para deixar no caderno, é para você praticar, é só para você lembrar. E caso você não lembre e não possa anotar, volta aqui depois e assiste essa aula e guarda ela no teu espírito, tá bem? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Então, a primeira ferramenta ou a primeira arma para nós guerrearmos a batalha no campo de batalha da mente é o conhecimento da palavra. Está escrito em João, capítulo 8, versículo 31, o seguinte: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra da verdade, ela nos dá a liberdade, ela nos liberta de quê? Daquelas fortalezas, das muralhas que nós falamos quando falamos até sobre o exemplo de Maria. Então, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus vai quebrar as barreiras que foram implantadas na nossa mente. A primeira ferramenta, a primeira arma que eu deixo aqui muito poderosa é a palavra. Olha, a palavra de Deus, ela foi escrita para nós meditarmos nela de dia e de noite. Não é para enfeitar a mesinha da nossa sala, a nossa mesinha de cabeceira da cama, não. A palavra de Deus, ela é uma arma, ela é uma espada capaz de penetrar os nossos ossos e as nossas medulas, trazendo clareza para tudo aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus é o manual do autor da vida. Nela está escrita como é que nós temos que viver, o que nós temos que fazer, sabe? Tudo que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida está escrito na palavra de Deus. Então, pegue a palavra de Deus, use e abuse da palavra de Deus, medite nela, busque o conhecimento da palavra. A outra arma, ou a segunda arma muito poderosa, que parece um pouco com a primeira, mas não é a mesma coisa, é declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, que na língua estão o poder da vida e da morte. Se nós prestarmos atenção, Deus criou todas as coisas pela palavra. Quando você lê lá Gênesis, você vai ver que Deus disse e as coisas aconteceram. Por quê? Porque a palavra tem poder. Então não adianta a palavra só estar escrita aqui na minha Bíblia ou na sua Bíblia, ou no seu celular, na Bíblia. Você precisa declarar. Aprenda a orar a palavra, declarando a palavra, dizendo a você aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Por quê? Porque nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Então, quando nós declaramos a palavra, nós estamos promovendo concordância com aquilo que está escrito ao nosso respeito. A gente está trazendo a verdade da palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, às vezes, a gente lê a palavra, fala da palavra, mas não declara o que a palavra diz a respeito de nós mesmos sobre a nossa própria vida. E nós precisamos aprender a declarar a palavra. A declaração da palavra é uma arma poderosa. Porque quando a gente declara, a gente escuta. E quando a gente escuta, a gente tem fé naquilo que a gente está escutando. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, essa é a segunda arma poderosa que nós temos para guerrear as nossas guerras no campo de batalha da mente. A terceira arma que nós temos é a oração. Olha só, a palavra de Deus diz que quando Jesus estava lá no Getsemane, no momento da sua maior aflição, da sua maior angústia, da sua maior dor, a palavra diz que Jesus estava angustiado ao ponto de ele transpirar sangue. Ou seja, Jesus estava num momento para ele difícil ali. E o que é que acontece naquele momento? Jesus ora. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. A oração é uma arma poderosa, porque a oração não são vãs repetições, que eu fico ali repetindo a mesma coisa. Isso não é orar. Isso é você cumprir um rito. Orar é você conversar com Deus. É fazer o que Jesus fez. O que foi que Jesus fez no Getsemane? Pai, se te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, todavia, no entanto, que não seja feito como eu quero, mas
que seja feito conforme a tua vontade. Jesus estava dizendo, Pai, eu estou angustiado. Pai, eu estou sofrendo. Pai, isso tudo gera muita dor. Jesus não estou dizendo que Jesus disse que não queria cumprir. Pelo contrário, ninguém obrigou Jesus a cumprir. Jesus cumpriu porque ele quis. Sabe? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, diz a palavra. A palavra diz que ele mesmo se entregou por nós. E o que eu estou dizendo aqui é contextualizando para você que naquele momento Jesus estava sofrendo. E quando Jesus está sofrendo, Jesus não silencia. Jesus não fica repetindo, sabe? Jesus não cria um ritual para chegar para Deus e falar. Jesus é sincero. E ele diz assim, Pai, olha, é difícil, eu estou sendo prensado aqui, mas contudo que seja feita a tua vontade. É tipo assim, se tivesse uma forma menos doída, teria como? Mas, Senhor, a tua vontade vai prevalecer. Então nós precisamos orar. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que orar é conversar com Deus. Oração, a gente conversa com Deus. E nessa conversa com Deus, nem sempre quem fala somos nós. Às vezes a gente acha que orar é a gente falar para Deus fazer. Não, orar também Deus fala na conversa. Muitas vezes orar é a gente escutar Deus nos dar a direção. Porque se a gente chega diante de Deus e fica só, Deus assim, Deus eu estou pensando isso, Deus eu planejei isso, Deus eu quero isso, Deus e isso, Deus eu tenho que comprar isso, eu tenho que resolver isso, tenho que contratar isso, o que é que acontece? A gente está dizendo para Deus tudo que a gente já quer. Orar às vezes é você entrar em silêncio no seu quarto e dizer assim, Senhor, me dá a direção. Qual é a direção que o Senhor quer que eu tenha? Então, a oração é exatamente isso. É a gente parar para ouvir a Deus. Porque quando a gente escuta Deus, a gente não sai por aí fazendo aquilo que dá na telha. Não vivemos como alguém que está perdido no mundo. Quando ouvimos a direção de Deus, sabendo exatamente o que temos que fazer, sabemos qual o próximo passo que temos que dar, sabemos qual é a nossa ação. Oração, a gente escuta para agir, mas não agir conforme o que desejamos, e sim agir conforme aquilo que Deus nos direcionou. Eu dei aqui um exemplo agora de sofrimento de Jesus, mas eu quero trazer para você também que quando Jesus tinha motivos de alegria, Jesus também orava. Se nós vermos a multiplicação dos pães e dos peixes, o que é que acontece? Jesus pega suas mãos, levanta o cesto e diz assim, Pai, graça te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Ou seja, quando Jesus também estava bem, Jesus orava. Nós, enquanto cristãos, temos o hábito muitas vezes de só chegarmos a Deus quando o sapato aperta. Isso não pode ser assim. Nós temos que ter o hábito de termos o relacionamento com Jesus todo dia. Porque no dia bom, Jesus está conosco, no dia mau, Ele também está. E o dia bom serve para a gente lembrar que tem dia mau. E o dia mau serve para a gente lembrar que também existe dia bom. Para quê? Para que a gente seja perseverante. Porque senão, quando a gente está no bem bom, a gente esquece de vigiar, de orar, de permanecer nesse relacionamento com Deus. E quando está tudo ruim, a gente quer ter um relacionamento com Deus só para reclamar, só para se queixar, porque esquece que tem um dia bom. Então nós precisamos ter essa mentalidade, essa consciência e desenvolvermos o hábito de orar. Oração tem que ser um hábito. Eu não estou falando que você tem que passar o dia orando, o dia trancado. Tem gente que ora 6 horas por dia, tem gente que ora 12 horas, tem gente que ora 3, tem 10 minutos. Deus, Ele sonda. Não é o tempo do relógio que você fica lá orando e falando com Deus. Deus sonda o seu coração. Se a sua oração ela é sincera, se é genuína, se é sincera, sem cera, sem máscara, se você está sendo você mesmo ali diante de Deus. Não é o tempo que você passa, sabe? É aquilo que você consegue falar com Deus de forma verdadeira. Ele sonda as intenções do nosso coração, não é as palavras que saem da nossa boca. Às vezes a gente fala tão bonito, mas o nosso coração está tão contaminado. Por isso que Deus não olha como o homem olha. Deus não olha para uma pessoa porque está de terno e gravata e acha que é um magnata. Deus olha para o coração que está ali debaixo. E não adianta também achar que é só porque às vezes tem gente que está de sandália, de short e camisa. Parece a pessoa mais simples do mundo, mas tem um coração orgulhoso e prepotente. Por isso que não é pelo lado de fora que Deus nos vê, é pelo lado de dentro. É pelo lado de dentro. Não é questão de quanto tempo você passa, é quando você é sincero. São as suas intenções. Quando você está orando, você ora a Deus para fazer a vontade de Deus, é só para Deus te ouvir e fazer a tua vontade, realizar teus desejos. Como se Deus fosse o caixa eletrônico da nossa vida, que a gente pede e Ele tem que já mandar ali o dinheiro para a gente fazer aquilo que a gente quer.
Então a gente precisa pensar sobre isso e ter a oração como uma arma de ataque e uma arma de defesa no campo da batalha da nossa mente. Outra arma poderosa é a súplica, né? Coloquei aqui como a nossa quarta arma. E suplicar, às vezes a gente pensa que é a mesma coisa de orar. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. A súplica, traduzindo aqui para você ter uma melhor compreensão, é a oração perseverante, é a oração insistente. Não é aquela oração que eu oro hoje, quero já que Deus já faça ainda hoje e depois eu nem lembro mais de orar por aquilo. Não. A súplica é aquela oração insistente, aquela oração perseverante. Lembra da história que a palavra de Deus nos conta sobre o juiz iníquo e aquela mulher insistente? A palavra de Deus diz que, portanto que aquela mulher insistiu na porta daquele juiz, aquele juiz decidiu atender o pedido daquela mulher. A palavra de Deus diz que quem bate, a porta é aberta, quem pede, recebe. A gente precisa aprender a ser perseverante, sabe? Às vezes o não de Deus vem para quê? Para nos tornar perseverante. Porque às vezes a gente pede e só porque não aconteceu a gente já se emburra, já não ora mais por aquilo, porque aquilo às vezes nem tinha nem valor pra gente. A gente só queria ter por ter mesmo. Tudo que a gente precisa ter, a gente precisa se perguntar antes, para que eu quero isso? Quando você pensa assim, eu queria tanto ser próximo financeiramente, as pessoas falam muito sobre isso nos dias de hoje. Só que aí eu pergunto, para que essa prosperidade? Porque entenda algo, quando Deus colocar recursos financeiros em sua mão e na minha, tem um propósito. Para quê? Para sermos provisão para quem não tem. Esse é o propósito de Deus. Não é para nos engordar financeiramente. Lógico, natural vivermos uma vida de conforto, isso não tem problema nenhum. Mas temos que entender que tudo aquilo que Deus nos dá não é para sermos rio, não é para sermos represa, perdão. É para sermos rio, é para fluir, é para transbordar na vida do outro. Seja conhecimento, seja recurso financeiro, certo? Seja disposição. Tudo que a gente tem, a gente é mordomo de Deus. É para ser usado para o louvor da glória de Deus, para cooperarmos com aquilo que Deus está fazendo. A gente participa do plano de Deus, o plano é dele. Às vezes a gente é prepotente de achar porque é o meu isso. É porque eu tenho o meu ministério aqui de trazer a palavra nessa mentoria. Aí Deus vem aqui, explode meu balãozinho. Porque o plano é dele, o projeto é dele. Ele só está permitindo com muita bondade, muita graça e muito amor que eu e você possamos participar disso. Então é isso que nós temos que entender. Tudo que aquilo que Deus nos entrega não é para enfeitar, para ser um troféu na nossa vida. Porque os homens e mulheres de Deus não carregam troféus e medalhas, carregam cicatrizes. A palavra de Deus diz que no dia que nós encontrarmos com Jesus Cristo, Ele não vai dizer assim, aqui minha medalha, fui crucificado e ressuscitei. Não, Ele vai mostrar as mãos com as cicatrizes dos pregos, as suas mãos e os seus pés, porque Ele foi homem, padeceu, sofreu por amor de nós, Ele investiu, serviu na causa, viveu aquilo. Então, se uma pessoa quer mostrar que ela venceu, ela não tem que estar mostrando títulos, ela tem que mostrar as suas cicatrizes, porque as cicatrizes é que simboliza que eu e você vencemos verdadeiramente. Quando a gente olha para tudo aquilo que já nos ocorreu um dia e a gente diz assim, passei por isso, eu tenho essa cicatriz aqui que me lembra o quanto Deus foi comigo, o quanto Deus estava presente na minha vida. E se eu cheguei aqui hoje e posso olhar para isso que não dói mais, é porque o Senhor me ajudou até aqui. Então, suplicar a Deus é termos perseverança, é desenvolvermos uma oração perseverante. Eu vou orar a Deus para minha tia ser curada. Aí, ora aí, fulano. Não. Deus tocou o teu coração para você orar. Ora, você se na oportunidade. E se você orar e ela for curada, a glória não é sua. É de Deus. Toda glória é dele, toda honra é dele, todo louvor é dele. Nós somos só instrumentos. E precisamos ter isso muito claro. Muito claro mesmo, toda honra, glória e louvor sempre tem que ser dado para Deus. Deus não divide a glória dele com nenhum de nós. Não adianta a gente se iludir, porque às vezes as pessoas comentam, você está fazendo um trabalho bonito, um projeto bonito, glória a Deus, louvado seja Deus, porque eu sou um nada sem Jesus.
E tudo é por causa dele. Então, a gente tem que aprender sobre essas coisas, perseverarmos nessas coisas, suplicarmos a Deus, sabe? Mas não é suplicar para pedir. Embora pedir é válido. Mas lembre-se, a oração que Deus responde é aquela oração que tem a ver com aquilo que Ele tem para nós, porque os pensamentos dele são melhor que o nosso. Aquilo que Ele tem para mim e para você é muito melhor do que aquilo que a gente pensa. Olho não viu, ouvido não ouviu e jamais chegou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus e que andam segundo a sua vontade. Antes de ler a primeira parte do versículo, acho o máximo, né? E que andam segundo a sua vontade. Tá bom?